Boa noite, pessoal. Konbanwa. Vocês estão bem? O Genki desu ka? Hoje tá muito frio aqui em São Paulo. Nossa, tá parecendo o frio do Japão. Hoje eu vou começar a falar de algumas coisas interessantes lá do Japão em relação à escola. Supor que se alguém estiver indo para lá e vai ter filhos na escola, eu vou contar umas experiências que eu tive lá com os meus filhos na escola, que aqui no Brasil, assim, é totalmente imaginável que isso aconteça. São 13 coisas que vocês podem se assustar quando chegarem lá. Pode ser que hoje em dia já esteja um pouco mudado, mas na época que eu estava lá era assim. Apesar que o Japão é muito tradicionalista, é muito difícil mudar assim algumas regras e a maneira da vivência deles, das tradições e tudo mais. Então, em primeiro lugar, na escola japonesa, você nunca pode pegar o material emprestado. Não existe esse negócio de pegar o material emprestado. Vamos supor, se você esqueceu alguma coisa, você tem que chegar no professor e falar: olha, eu esqueci minha caneta, esqueci o meu lápis, minha borracha. E aí o professor vai ver se ele pega na secretaria ou ele dá do dele mesmo, e aí você pode fazer, mas nunca sem comunicar o sensei, ou seja, o professor, e pegar com o seu amigo algum material emprestado. Segundo lugar, lá tem muita, assim, é um país de muita tradição hierárquica. O que é isso? Mesmo você, dentro da escola, tem os mais velhos e os mais novos. Então, nunca você deve chegar, mesmo que é seu amigo, conhecido, chamar ele, vamos supor, Kobayashi-san. Se ele tem a idade maior do que você, vamos supor, você tem 10 anos, ele tem 11. Você sempre deve chamá-lo Kobayashi-senpai, porque é uma forma polida de tratamento entre os japoneses. Então, nunca você deve, se ele for mais velho do que você, aliás, você não deve nem conversar com pessoas mais velhas do que você. Você sempre tem que conversar com a mesma idade, ou mesmo nível da classe, né? Ou um pouco abaixo, mas nunca os mais velhos. E se você for se dirigir, tem que ser Kobayashi senpai, sempre colocar esse senpai, que esse senpai significa que ele é acima de você. Então tem essa diferença hierárquica lá mesmo dentro da escola. O outro é em relação ao comprimento da saia. Lá no Japão, o uniforme das meninas é saia e dos meninos é calça. Das meninas, assim, é um uniforme de saia, blusa, tudo bonitinho. E dos meninos parece um terninho, camisa e tudo mais. Então, as meninas, o que acontece? Elas vão pegando uma certa idade, elas gostam, assim, tendo aquele desejo de mostrar o corpo. E não pode. Eu lembro muito bem que na escola a saia tem que ser no joelho. Não pode ser acima do joelho e nem abaixo do joelho. Tem que ser no joelho, na metade do joelho. E se a saia está acima, é chamado na direção da escola, é chamado o pai e a mãe. É uma dor de cabeça tremenda. Então isso não pode ocorrer. Que eu lembro que as meninas, assim, na escola você passava assim, elas com um comprimento de saia. Aí depois que elas saíam da escola, a saia tava quase no umbigo. Elas dobram toda a saia na cintura para ficar bem mais curta. Isso pode estar um frio de 0 graus, elas estão com a saia no umbigo, fora da escola. Mas isso não pode ocorrer de maneira nenhuma dentro da escola. Aí a outra questão é pintar o cabelo. Aqui você na escola você vê todo mundo de cabelo pintado, arrumado, diferente e tudo mais, né? Lá não pode. Até os 15 anos de idade
até você ir pro colégio, você não pode de maneira alguma pintar o cabelo. Tem que ser da cor natural. Eu lembro na época que na sala da minha filha, e com a minha filha mesmo ocorreu, que ela tem um cabelo, por ela ser mestiça, ela tem o cabelo um pouco mais claro. Me chamaram e falou assim que não podia aquele cor de cabelo, que tinha que pintar o cabelo. Aí eu falei assim, não tenho como pintar o cabelo da menina, porque é o natural dela. Então não vai ser pintado. Ela era um pouquinho mais claro, então não vai ser pintado. Eles queriam que pintasse de preto o cabelo da minha filha. Eu falei assim, não vou pintar, porque é a cor natural do cabelo dela. Mas eles fazem isso por quê? Porque no Japão tem muito bullying. O bullying é assim, aqui a gente também tem. Então, lá, para que não ocorra o bullying, isso daí é uma regra, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter a mesma cor de cabelo, enfim, para não dar problema em relação a esse tipo de coisa. Outra coisa é make. Não pode de jeito nenhum passar maquiagem. Tem que ser rosto lavado, sem nada, sem batom, sem brilho, sem nada. Make também tem que tomar cuidado. Unhas compridas de jeito nenhum, nem unhas feitas, nem com esmalte, nem com nada. Até os 15 anos de idade, até ser o kokosei, que é os estudantes de colegial, não pode ter. Outras, cabelos soltos. Se você tiver o seu cabelo aqui, você até pode ir com ele solto. Agora, se o seu cabelo for maior, nem pensar, tem que ser cabelo preso. E se você tá com o cabelo solto e o sensei, o professor te vê, ele já fala assim, vamos supor, Kobayashi-san kaminoki oshibate kudasai. Que quer dizer o quê? Amarra esse cabelo ou prenda o cabelo, porque não pode. Então, tomar muito cuidado com isso. Aí também, lá no Japão, nas escolas, tem o kurabo. Kurabo a tradução é clube, né? Então, na verdade, para se igualar aqui no Brasil, seria uma educação física. Então, todos os alunos são obrigados, matéria, nota, a participar desse kurabo. Esse kurabo aqui, vamos supor, você estuda de manhã, aí à tarde, todos os dias tem atividades físicas, ou seja, tênis, ou seja, vôlei, ou seja, badminton, ou seja, a badminton é a queimada, né? Ou seja, beisebol. Pode ser o que for, é obrigatório a participar, inclusive aos sábados. Então você não tem chance de descansar. Você chega da escola, almoça e corre para a escola, porque tem que participar do kurabo. Aí, outra coisa também que eles pegam muito no pé é entrar em outras salas. Que nem, eu lembro que quando eu estudava aqui no Brasil, aqui a gente tem mania de dar o sinal, ou mesmo você tá passando assim, você entra na outra sala, vai falar com seu amigo, ou coisa desse tipo. Lá de jeito nenhum, não pode. E outra, se você for, você tem que pedir sumimasen, licença para entrar, e tem que ser uma coisa assim muito séria para falar, ou mandar chamar com quem você quer falar, mas não pode. Evitem fazer esse tipo de coisa. Atrasos também de jeito nenhum. E se ocorrer, antes de entrar na sala, você tem que falar na porta da sala o motivo por que você atrasou e pedir desculpas porque atrasou. Então você tem que chegar na porta da sala, okurete sumimasen deshita. Aí você fala, desculpa pelo atraso. E você tem que explicar o motivo pelo qual você atrasou, tá? Aí lá no Japão, eles servem a merenda, a mesma coisa aqui no Brasil, só que lá tem um rodízio que fazem entre os alunos, ou grupos, depende da escola, já fala Nikotai, né? Então, cada semana é um aluno que serve a merenda, então pega, põe no prato, então assim, você tem que ter a medida certa para pôr no prato do seu amigo, porque não pode sobrar de jeito nenhum.
E se sobra, você tem que falar o porquê você deixou aquele resto de comida no prato. Eles pegam muito no pé em deixar comida no prato, tá? Então tome cuidado com isso. Outra maneira que eles têm uma tradição é de como segurar o prato, o chawan, né, no caso. Tem muita gente que pega o chawan assim, né, ou pega assim. Só que é uma maneira errada de pegar. O chawan ou o prato, você tem que pegá-lo, vamos supor que isso daqui é um prato, né? Você tem que pegar com o dedo aqui e assim. O dedo acima, né? Na beirada do prato e abaixo como um suporte no prato. Se o professor, alguém vê você pegando dessa maneira, né? Ou assim, ele te obriga a você ficar de pé e você tem que ficar comendo de pé e segurar o prato da maneira correta, que é assim. Aí você vai ter que ficar comendo de pé até um outro amigo, de repente, vamos supor, assim, acabar pegando o prato errado ou de repente ele esquecer e pegar o prato errado. Aí se esse amigo pega o prato errado, se ele esquecer, se distrair, coisa desse tipo, aí você pode sentar e aí vai ser a vez dele de ficar de pé, de ser chamado a atenção e ficar de pé. Do contrário, você fica de 5 a 10 minutos de pé, comendo com o prato correto e aí você pode sentar. Então tem coisas assim que os pais principalmente, né, vão se assustar ou vão achar assim que estão fazendo desfeita com seus filhos ou estão judiando dos seus filhos, mas não pense nisso. São regras do Japão. Isso é para brasileiro, para japonês ou para peruanos ou para qual for a descendência. São regras da educação japonesa. Então nunca levem para o lado mal, vocês têm que se adaptar ao país, é um país diferente, totalmente de costumes tradicionais. E eu creio que se for levar para o lado bom, é uma forma de um aprendizado assim, de uma educação correta, porque hoje em dia você vê assim, principalmente aqui no Brasil, você vê meninas já há 10 anos toda transformada já em unha, em make, em cabelos e tudo mais. Então eu acho que cada coisa no seu tempo, né? Então eu assim, particularmente, não vou falar, eu fiquei assustada, porque eu não sabia esse lado, né? Mas por um outro lado, eu acho hoje, assim, entendendo melhor, né, depois de muito tempo lá, eu acho, assim, muito correto até os 15 anos, porque não tem noção, né, 15 anos, passou de 15 anos, aí, né, entre a adolescência e tal, aí vai mudando. Mas lá a escola é muito regrada, então temos que tomar cuidado com essas tradições, tá bom? Então, vamos para nossas aulas. Vocês estão preparados? Hoje nós vamos estar aprendendo sobre algumas perguntas sobre algum ou alguma coisa em japonês. Perguntas. Então, isso que quer dizer? Kore, sore e are. Que significa kore é isto, sore é isso, are é aquilo. Então, na aula de hoje, nós vamos focar no famoso grupo que fala kosoado. Então, essa é uma afirmação habitual, kosoado. São palavras que indicam sobre o que você está falando em japonês. Existem 3 categorias principais: isto, isso e aquilo, e uma categoria exclusiva para perguntas. É isto, que significa kore, e isso, que significa sore. Quando nós pensamos no grupo kosoado,
Lembre-se que palavras que começam com o co significa que algo ou alguém está perto. Tipo assim, core, core, que significa isto. E palavras que começam com so indica algo ou alguém que está longe ou fora do seu alcance, que não está perto de você. Que isso é sore. Sore, que significa isso. Are significa aquilo ou algo que está longe do interlocutor ou do ouvinte. Então, quando pensamos no grupo co-so-a-do, que começa com do, são sempre palavras de questionamento. Elas estabelecem uma dúvida sobre alternativas, tipo dore, que significa qual, ou qual dessas, ou qual daquelas. Então, recapitulando, o grupo qual que é? Ko-so-a-do, kore, sore, are, dore. Kore significa este aqui. Vamos supor, este aqui. Sore significa esse aí. Are significa aquele lá ou aquela lá. Dore significa qual. Então, o kore é isso. Sore é isto. Are, aquilo. Agora vamos para uma perguntinha. Kore wa nan desu ka? Lembre-se que na aula passada eu ensinei o ka, o que significa o ka, que sempre numa frase afirmativa colocamos o ka e ela se transforma numa frase interrogativa. Então, essa frase que eu falei agora é Kore wa nan desu ka? Que significa o que é isso? Aí, o kore significa isto. Sore significa isso. Isso, o que que é? Está perto, está, que não é, desculpa, que está perto de você. O are significa o quê? Aquilo, aquilo. Kore, isto. Sore, isso. Isso aí. Are, aquilo que está longe, é algo longe que não está no seu alcance. Então vamos lá. Kore wa nan desu ka? O que é? O que é isso? Sore wa nan desu ka? O que é isto? Are wa nan desu ka? O que é aquilo? Entenderam? Deu para pegar mais ou menos? Então é o grupinho que a gente falou, que é o grupinho do ko-so-a-do, que é o kore, sore, are e dore. Então, o kore é isto, o sore é isso, o are é aquilo, tá? Então, esse grupo vocês vão usar também praticamente todos os dias, em todas as horas, porque vocês vão fazer pergunta do que é isso, o que é aquilo, cadê isso, cadê aquilo. Então, são um grupo que se usa assim em tudo que você vai falar, em tudo que você vai perguntar. Então, gravem bem, escutem
a aula direitinho, não é difícil, é só saber o tempo certo, o que você realmente quer perguntar, se você quer perguntar de coisa que está perto de você, coisa que não está no alcance de você ou coisa que está muito longe do alcance de você. É só você decorar essa palavrinha, né? Que aí fica muito fácil de você fazer as perguntas, usando a segunda aula, que eu falei das frases afirmativas, e colocando o K vira frases interrogativas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula também e das curiosidades do Japão quanto à escola. Toda aula eu vou estar trazendo uma curiosidade diferente para vocês ficarem a par de quem for já está mais ou menos habituado, e quem não for, quem sabe um dia vá também, ou então também por cultura, ficar sabendo como é o Japão. Eu, particularmente assim, amo o Japão e sou muito grata de ter tido essa oportunidade, de ter morado lá muito tempo e aprender muitas coisas, e muitos costumes eu pratico até hoje, e com os meus filhos também. Eu não me arrependo nem um pouquinho, porque são crianças que foram educadas lá e isso é de uma grande valia. Não tô falando que o Brasil não presta, gente, pelo amor de Deus. É que são costumes diferentes, tá bom? Então, boa noite para todo mundo e até a nossa próxima aula. Beijão!